Amém. Vamos pedir para que ele venha com mais intensidade ainda nessa noite? Amém. Irmãos, o que é pai para vocês? Pai é aquele cara que me colocou na barriga da minha mãe. E aí, a partir disso, eu nasci. Não, entenda uma coisa. Pai é aquele que eu me pareço. É aquele que eu me rendo. É aquele que eu admiro e me torno parecido. Vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me entender? Tem muitos jargões nesse mundo, né? Que fala que pai é quem cria. Pai também não é só aquele que coloca no mundo. Mas eu tenho uma coisa para dizer a vocês. Cara, o nosso pai verdadeiro não só nos colocou no mundo, como também tem nos criado. E nós precisamos apenas reconhecê-lo. Irmãos, abram comigo aí em Lucas capítulo 1, no verso 26 ao 35. Maria recebeu uma visita de um anjo e esse anjo disse o seguinte: então, você vai estar grávida, você vai se encontrar grávida e você vai dar à luz ao Filho de Deus. Amém? Olha só, então Deus veio à terra. Ele não apenas é um Deus distante, agora ele é um Deus próximo. Então ele não é apenas um Deus espiritual, ele agora é um Deus físico. Já ouviram falar daquela palavra Emanuel? Quem já ouviu falar? Emanuel não é apenas o nome de um amigo, um colega seu ou o dono de uma padaria da esquina. Emanuel. Senhor Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. E Deus conosco é um nome que se dá para um Deus que deixou de ser distante para um Deus que passou a ser próximo. Amém? Agora vamos ler aí Lucas capítulo 2, do 46. Ele diz: após 3 dias o acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo e propondo-lhes questões. Todos que ouviam ficavam maravilhados com a sua capacidade intelectual e com a maneira como comunicava suas conclusões. Assim que seus pais o avistaram, ficaram perplexos. Então sua mãe o inquiriu: filho, por que agiste assim conosco? Deixa eu dar o contexto para vocês. É o seguinte: Jesus tinha apenas 12 anos e eles saíram da onde eles moravam para uma terra bem distante para prestar culto em Jerusalém, no templo. E foi uma caminhada de 3 dias para chegar até lá. E eles foram com a família. E quando chegou lá, 3 dias andando. Gente, vocês já imaginaram andar 3 dias? Pois é, 3 dias de caminhada. Então eles foram lá só para prestar culto. Quanto tempo vocês demoraram para chegar aqui? 5 minutos? 10? Sei lá, 20? Então, para fazer o que vocês estão fazendo aqui hoje, Jesus fez em 3 dias, só para fazer o que vocês estão fazendo aqui hoje, ok? Só para vocês terem ideia, beleza? E aí o que aconteceu? Jesus chegou e começou ali a participar do culto, conversar com os mestres. Acabando esse processo do culto e tal, Maria, José e todos foram de caravana voltando para casa. E andaram por mais 3 dias para voltar para casa. Só que, quando eles chegaram em casa, eles procuraram Jesus no meio da caravana. Eles falaram: ué, cadê meu filho? Pra mim ele estava aqui com a gente. Cadê ele? Aí eles falaram: a gente vai ter que voltar no templo para achar Jesus. Eles andaram mais 3 dias. E eles voltaram 3 dias para casa de novo. Vocês imaginam isso, gente? Pelo amor de Deus, nós vamos voltar. E aí, chegando lá, eles encontraram Jesus. Jesus estava nem aí para ninguém. Não perguntou para Maria, não perguntou para José, para a mãe e o pai dele, biológico, né? Tava lá. E quando eles chegaram, avistaram e ficaram perplexos. Verso 48. Esse é o contexto, tá ok? Se vocês quiserem ler o contexto, chega em casa, ele já incentiva para vocês o devocional, esse trajeto de Maria indo e voltando para encontrar o filho. Filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu nos angustiamos muito à tua procura. Então ele lhes respondeu. Não, ele perguntou, né? Por que me procuráveis? Como não sabias que era meu dever tratar de assuntos concernentes a meu pai? Mas eles não compreenderam bem o que lhes explicara. Entenda, Maria e José fez um ótimo trabalho, que foi ensinar a Jesus quem era o verdadeiro pai de Jesus. Então, quando ele fez 12 anos, que é considerada a maior idade, segundo as escrituras, pela lei, 12 anos já é o cara que já pode estar aí, maior idade. E aí, 12 aninhos, ou seja, 12 anos, o cara já pode ter uma empresa. Você já pensou? Já pode ser CLT. Com 12 anos, o cara já pode casar. Essa é a realidade que Jesus vivia no passado. Irmãos, entenda. Ele ali naquele momento já foi chamado para ser um grande homem de Deus. E não só um homem de Deus. Quem aqui tem 12 anos? A partir dos 12 anos, imagina, levanta um garotinho de 12 anos. Vem cá. É literalmente, seu nome é? Bernardo. Bernardo.
é o Bernardo, 12 anos, e ele estava no templo conversando com os mestres da lei, que tinha aí de 30 anos para cima, 33 anos para cima, e ele estava conversando com os mestres da lei, ensinando-lhes, respondendo questões e propondo-lhes questões. Sabe o que é propor-lhes questões? É basicamente o seguinte: que tal você ver a lei dessa forma? Se a gente ver a lei dessa forma, como que você me explica isso? Olha o tamanho do guri. Era Jesus, com 12 anos. Aí Maria toda preocupada. Eu vou ser Maria, tá? Bernardo, o que você estava fazendo, Bernardo? Aí ele vai lá e responde: você não sabe que eu estava resolvendo as questões do meu pai? Já pensou? Isso aí é super-herói, gente. Quem é o cara mais super-herói que tem nessa terra? Vamos lá. Quem conhece o Superman? Quem conhece o Batman? Quem conhece, sei lá, vamos dos Vingadores agora. Quem conhece Capitão América? O Hulk? Os caras são top, né? Homem de Ferro, muito top, né? Quem mais vocês gostam mais aí? Homem-Aranha. É um dos meus favoritos, o Homem-Aranha, tá? Show de bola. Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nenhum deles é mais conhecido que Jesus. Nenhum deles salvou mais vidas do que Jesus. E sabe o que é mais incrível? É que todos eles salvam várias pessoas, mas eles têm um prazo de validade. A salvação deles serve enquanto a galera tá viva. Jesus salva pela eternidade. Ele te salva enquanto você vive, e quando você morre, você não morre, você vive pela eternidade. A salvação dele dura para sempre. Uau! Não desqualificando os nossos irmãozinhos. Pô, Capitão Homem-Aranha são nossos brother, cara. Eu também sou fã deles, mas Jesus é o mais bravo, fala sério. E eles aprenderam com o cara, que é Jesus. Jesus é o maior de todos os heróis. Amém? Vai lá, senta lá, meu bom. Já pensou? E vocês, e sabe o que é o mais legal? É que você não consegue ser um Capitão América, né? O filme não diz que você pode ser um Homem-Aranha, ou que você pode se tornar um Hulk. Você pode? Eles te dão essa possibilidade? Isso é ficção científica, não é? Mas agora Cristo, Ele veio para te dizer: eu fui o herói de toda a humanidade e eu quero que vocês sejam como eu. Meu Deus! Então Jesus Ele teve 12 anos, assim como todos nós. Um dia já tivemos ou vamos ter ainda. E Jesus vive pela eternidade ainda hoje. Vocês já ouviram, né? Que Jesus morreu com 33 anos, não foi? Mas Ele ressuscitou e vive até hoje, e Ele está caminhando no meio de vocês agora. Vocês conseguem sentir a presença dele? Ele está no nosso meio. Obrigado, Jesus. Então, Maria procurava Jesus. E Jesus não estava em nenhum lugar diferente que eles deveriam procurar. Ele estava na casa do Pai, resolvendo as coisas do Pai dele. Quantos querem viver dessa forma? Levanta a mão. Quantos querem viver para Jesus? Quantos querem experimentar essa vida em Cristo Jesus? Eu não estou falando apenas de andar, de vir para a igreja. Eu estou falando de construir uma caminhada como Jesus andou e ser um super-herói para toda a humanidade. Amém? Então vamos continuar. Estão gostando? Tá legal? Tá cansativo? Tá difícil de entender até aqui? Não, né? Então, graças a Deus, vamos embora. Eu quero que vocês abram agora aí em Mateus, capítulo 4. Gostei. Verso 1. Jesus foi então conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Capítulo 4, versículo 1. Para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Entenda. Olha aqui a tentação de Satanás. Se tu és o quê? A gente fica pensando que a tentação foi: transforma isso aqui, essa pedra em pão. Não, a tentação foi: se tu és Filho de Deus. Por que Satanás vem nos tentar de acordo com a nossa identidade? É justamente o que eu quero falar aqui: paternidade. Vamos lá, vamos voltar. Isso é a parte 1, né? Outros dias a gente pode desenvolver mais. Então Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá mas de toda a palavra que sai da boca de... Aleluia! Então o diabo conduziu a cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou de novo: se tu és, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Satanás falou isso, usou a própria escritura para tentar Jesus. Então Jesus contestou: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. E propôs-lhe a Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus:
Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Peraí, mas aqui ele não tentou Jesus na identidade dele, se tu és filho de Deus. Negativo, eu posso provar a vocês. Aqui mais uma vez ele usou a tentação para atingir a identidade de Jesus, sobre quem ele era filho. Preste atenção nisso aqui. Olha pra mim. Quando eu me prostro, aqui a tentação foi: se prostrado, me adorar. Não é isso que está escrito? Quando eu me prostro, entenda o que acontece. Eu entrego o controle, eu abaixo a minha guarda e eu declaro quem é o meu... Quem é o meu Senhor, quem é o meu Deus e quem é o meu... Sabe no UFC, quando o cara tá lutando e aí ele toma um nocaute técnico? O nocaute técnico não é aquele que tu perdeu o controle, tu desativou e caiu. Esse é o nocaute, que tu toma na cara assim, e cai, meu irmão, podre já no chão. Nós estamos falando do nocaute técnico. O nocaute técnico é quando o cara, ele tá até acordado, mas ele se protege, e ele se protege ao ponto de declarar pro juiz, e o juiz também compreender, discernir, que ele não está em condições de lutar mais, mas ele ainda está acordado. E o nocaute técnico foi uma das leis, né, da luta, que serviu para impedir que os combatentes se matem. Então o nocaute técnico serve para que ele não morra e que ele não se lesione mais. Só que é o seguinte, quando rola o nocaute técnico, o cara geralmente cai de joelho, né, e começa a se proteger. Aí ele fica assim, ó. Vocês já viram isso? Aí o cara continua batendo, aí vem o juiz e separa. Não, peraí. Significa que ele não está mais em condições de lutar, tá ok? Então o lutador não está mais se defendendo, ele não está mais no controle, ele está totalmente vulnerável. Show? Então quando alguém se prostra com o rosto em terra, é como se dissesse o seguinte: eu parei de lutar, eu entreguei o controle, eu reconheço que não sou mais eu quem governa. Deixa eu fazer uma dinâmica com vocês. Fica geral de joelho aí, rapidão. Não, rapidão, bora. Eu vou fazer isso com vocês, sabe porque vocês são jovens. Quem não for capaz de fazer isso, não era nem pra estar aqui. Então, meu irmão, pode fazer, seja com filho, seja com não. Só pode estar aqui quem é capaz de se ajoelhar. Então vamos lá. Satanás estava dizendo para Jesus: para de lutar, para de resistir, se rende a mim, me reconhece como Senhor. Mas Jesus não se prostrou, porque ele já sabia quem era o pai dele. Entenda, eu estou pedindo para vocês ficarem de joelhos, não diante de Satanás, mas diante de Deus. E eu quero que vocês façam o ato, eu quero que vocês entendam. Esse, diante das Escrituras, o ajoelhar-se pôr, o rosto em terra, é o ato de maior rendição que existe em toda a face da terra. Não existe maior ato de rendição do que colocar-se de joelho e pôr o rosto no chão. Vamos colocar geral o rosto no chão. Rosto no chão mesmo, coloca a testa no chão. Não se preocupa com o cabelo, não se preocupa com alguém olhando vocês. Ninguém está olhando vocês, fica tranquilo. Eita, quase que eu derrubei a garrafa. É o seguinte, vocês que estão com o joelho no chão e a testa no chão, vocês estão fazendo o ato de maior adoração e rendição diante de Deus. Não existe maior gesto, porque isso significa que você está se colocando ao menor nível, dizendo ao Senhor: Senhor, eu estou abaixo dos seus pés. Eu quero que o Senhor entenda, Deus, que eu estou abaixo do nível dos seus pés e que eu estou submisso a cada movimento que o Senhor fizer, a cada toque, a cada palavra. Agora repita comigo, de joelhos: aquele diante de quem eu me prostrar, eu reconheço como Senhor. E quem é o meu Senhor define a minha identidade. Podem sentar, galera. Vocês estão entendendo? Nós vemos Jesus, né, de maior tensão e maior necessidade de estar diante da presença dele, de Deus, como no Getsemane, um momento muito legal em que ele se coloca com o rosto em terra. Ele naquele momento estava mostrando a sua maior submissão a Deus. Hoje, eu não estou te chamando para sofrer um nocaute do inimigo. Eu estou te chamando para render-se diante de Deus. Render-se ao Pai de vocês. Sabe por que a identidade? Sabe por que Satanás, o que ele faz é para atacar a tua identidade? Porque ele sabe que se você não souber quem você é quem você se torna semelhante. Entenda, quem aqui conhece o próprio pai? Levanta a mão. Quem conhece o seu pai biológico? Quem não conhece? Levanta a mão. Tem uma galerinha que não conhece. E quem conhece? Levanta a mão. Quem não gostaria de ter conhecido? Levanta a mão. Tem muita gente, né? Vou te falar, mas 60% das pessoas não gostariam de ter conhecido o pai biológico.
Entenda uma coisa, quantas coisas que vocês conhecem, já viram no pai de vocês, sejam honestos, que vocês não gostam, mas que já viram vocês replicar. Levanta a mão, fala a verdade. Eu conheço meu pai. Tem coisa que eu já vi que meu pai faz, eu não gostaria que eu fizesse. Eu não gostaria de fazer jamais, mas eu já fiz igual. Levanta a mão. Eu tô levantando também, tá? Sabe por quê? Porque geralmente, aquele que a gente define como nosso pai é aquilo que a gente se torna semelhante. Vocês já viram o vídeo do Flecha? Quando eu falo filho de Deus, Deusinho é, filho de peixe, peixinho é. Não quer dizer que você necessariamente precisa ser como seu pai biológico, mas significa que aquele que você determina que é o seu pai, aquele que você admira, que você tem como admiração, como alguém que você quer se submeter, ou como alguém que você respeita como autoridade para sua vida, geralmente você acaba replicando aquilo que essa pessoa faz. Isso é muito ruim. Infelizmente a gente não consegue controlar isso. Mas quando Jesus estava sendo tentado no deserto, ele já sabia que o pai dele era Deus. Irmãos, não tem como a gente ser super-herói como Jesus, tendo o nosso pai biológico como nosso verdadeiro pai. Eu vou falar algo que choca para jovens. Eu não estou dizendo que você deve desrespeitar o seu pai. Muito pelo contrário, as escrituras nos ensinam a amar os nossos pais e a honrá-los e a obedecê-los. Vocês estão me ouvindo? O Senhor nos chama para isso. Porém, o Senhor também nos chama para entender quem é o nosso pai real, que é Deus. A partir do momento em que nós compreendemos que Deus é o nosso Pai, nós nos tornamos semelhante a Ele. Salmos 82, verso 6 diz: Vós sois deuses, porque todos vós sois filhos do Altíssimo. Gente, sou eu que estou falando? As Escrituras estão falando, a Palavra de Deus está falando. Vocês são deuses, mas deuses com D minúsculo. Tá lendo ali? Por quê? Nós somos pequenos deuses. Gente, filho de Deus, Deusinho é. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós fomos chamados para viver e fazer aquilo que Deus faz. E Yeshua desceu, ele sendo Deus, se tornou homem para nos mostrar que era possível viver como nós. Amém? Quando nós compreendemos quem é o nosso Deus, eu não preciso mais ser vítima do vício, da pornografia, da masturbação, do álcool, das drogas. Amém? Sabe por quê? Porque meu Deus, o meu Pai, ele não é viciado. O meu Deus, o meu Pai, é santo. Vocês entendem? Mas se meu pai for um viciado, se o meu pai bate na minha mãe, se o meu pai nunca foi um bom pai para mim, se meu pai traiu a minha mãe e ele é o meu pai, se meu pai abandonou a minha casa, tem como eu ser diferente disso? A não ser que eu admire alguém que se assemelhe a Deus? Entenda, enquanto a nossa referência não mudar, nós não faremos diferente. Amém? Eu quero ser um bom pai, eu quero ser um bom homem, por isso eu preciso mudar a minha referência. Deus colocou homens de Deus como referência na terra para que nós possamos olhar para Ele e ver o Pai. Jesus foi uma das referências. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, abram aí, verso 3, verso 1, isso. Sede meus imitadores, como eu sou de... Vocês estão entendendo? E tem uma outra passagem também, só para vocês verem que não é só uma passagem, Efésios capítulo 5, versículo 1 também. Abre aí. Portanto, sede imitadores de Deus, como... Uau! Tem como a gente imitar Deus? Deus é incrível ou não é? Nós temos como ser incríveis também. Deus salva, nós também podemos salvar. Deus ama, podemos amar também. Amém? Deus é criativo, nós também podemos ser criativos. Deus é legal, nós também podemos ser legais. O Senhor está nos chamando para sermos como Jesus. Amém? Então, se eu entendo que Deus é meu Pai, eu posso ser como Ele. Aleluia! Quantos querem ser como seu Pai? Diz assim comigo: papai, eu quero ser como você. Papai, eu quero ter um coração como o seu. Papai, eu quero olhar as coisas como você olha. Papai, eu quero andar como você anda. Papai, eu quero falar como você fala. Papai, eu quero ser santo como tu és. Aleluia. Aleluia.